Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo do JJV Learn e hoje eu vou começar uma série nova, a série Cartas do Apocalipse. Mas antes de começar a falar sobre as cartas do Apocalipse, eu quero que você já deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí para ajudar o JJV Learn. Essas cartas do Apocalipse foram cartas de Jesus Cristo para essas 7 igrejas nessas 7 cidades do período do apóstolo João ali no final do primeiro século cristão. E o primeiro destinatário foi Éfeso. No primeiro versículo do capítulo 2 de Apocalipse está escrito assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, diz que essas 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas e esses 7 castiçais são as 7 igrejas. Mas antes vamos entender um pouco sobre a cidade de Éfeso. Ela era uma cidade muito importante para a Ásia Menor, considerada de fundamental importância para o comércio religioso, pois lá tinha o templo da deusa Diana ou Ártemis, que é a deusa da fertilidade. Eles acreditavam que a imagem da deusa Diana tinha descido de Júpiter. E a igreja em Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Ele ficou lá por quase 3 anos pregando o evangelho. Isso nós podemos ver em Atos 19. E em Atos 19, versículo 17 ao 20, nós podemos ver o efeito da pregação do apóstolo Paulo. E eu vou ler para vocês Atos 19, do versículo 17 ao 19. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a cerca de 50.000 peças de prata. A igreja de Éfeso começou a crescer e incomodar aqueles que viviam do comércio religioso. Então o apóstolo Paulo saiu de lá, mas a igreja continuou crescendo e firme em sua fé. Então percebe-se que a igreja de Éfeso ficava em uma cidade totalmente hostil à pregação do cristianismo. No versículo 2 e no versículo 3 de Apocalipse 2, Jesus começa a elogiar a igreja de Éfeso. Ele elogia as boas obras, o trabalho árduo, a perseverança e que eles provavam aqueles que se diziam ser apóstolos. Além de, no versículo 6, Jesus elogia os cristãos de Éfeso por aborrecerem aqueles que eram da doutrina dos nicolaítas. A doutrina dos nicolaítas consistia em acreditar que a devassidão não atrapalhava a vida cristã. E no versículo 4 e no versículo 5, Jesus critica a igreja de Éfeso por eles terem abandonado o primeiro amor. Eles colocavam acima de tudo o dever e deixavam de lado a devoção. Jesus diz que eles tinham que se arrepender, se lembrar de onde caíram e praticar as primeiras obras. Jesus afirma que se eles não fizerem isso, juízo virá sobre a igreja de Éfeso. E a carta é encerrada no versículo 7. Abre aspas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Fecha aspas. E existe uma interpretação histórica das cartas de Apocalipse, que acredita que cada carta refere-se a cada momento da história da igreja cristã. Então a igreja de Éfeso, baseada nessa interpretação, acredita-se que ela representa a igreja apostólica, ou seja, os primeiros 100 anos do cristianismo. Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. E o próximo vídeo será sobre a
Igreja de Esmirna. Tchau, tchau, galera!